Seja bem-vinda à cozinha do Doce que Faz Bem. A gente vai fazer aqui agora o bolo cascata de nozes, que é um bolo super leve, ultra fofinho, delicioso, prático, rápido, pouquíssimos ingredientes. Não vai nem fermento nesse bolo, ele cresce com a própria aeração dos ovos. Para a gente fazer esse bolo, nós vamos precisar de ovos, um pouco de farinha de amêndoas, e essa minha farinha de amêndoas está peneirada, um pouco do mix de farinha sem glúten e um pouco de açúcar demerara. Aqui eu estou usando açúcar demerara para que a nossa massa fique clarinha, é pouca quantidade. Mas você também pode substituir por açúcar de coco ou ainda uma das opções de adoçantes que eu ensino você a usar. Logo aqui embaixo dessa aula, clicando nesse botão que vai ter aqui embaixo, você vai baixar o Confeito Book com a nossa receita. Ali eu coloquei os ingredientes, a quantidade de ingredientes, descrevi o modo de preparo, dicas e coloquei os substitutos de açúcar por adoçantes. Eu ensino duas formas para você adoçar com adoçantes. Nota também que eu falo um pouco de cada ingrediente, porque é realmente pouco. Você vai conferir aqui no Confeito Book as nossas quantidades. Mas você vai ver na aula 2 do workshop que um dos truques para a gente fazer bolos sem glúten super fofinhos é a gente reduzir a quantidade de farinhas. Então, não pegue a aula 2 para você entender esse truque, saber por que a gente está fazendo isso e ainda saber os substitutos de farinha, como você pode substituir, por exemplo, a farinha de amêndoas e fazer outras combinações de farinha sem glúten. E como o nosso bolo é de nozes, eu tenho aqui um pouco de nozes processadas. Na verdade, eu piquei com a faca, mas você pode picar com a faca ou processar. E um pouco de nozes que eu separei para a gente finalizar o bolo. A gente vai começar preparando um creme de ovos. A gente vai quebrar os ovos e colocar eles inteiros na batedeira para bater e formar um creme de ovos bem volumoso, bem aerado. Isso vai trazer leveza para a nossa massa, volume e ajudar o bolo a crescer. Por isso que ele não vai nem fermento. Agora eu vou bater os ovos em velocidade média até eles ganharem estrutura e começarem a ficar mais volumosos. Aí eu entro com açúcar demerara e aumento a velocidade da batedeira. Se você estiver utilizando açúcar de coco ou adoçantes, é nesse mesmo momento do açúcar demerara que eles vão entrar. Quando chegar nesse ponto, entra o açúcar demerara. Legal, lindo, olha só. Nosso creme de ovos está bem volumoso e você vai reparar no ponto quando você fizer um 8 com creme de ovos ou levantar ele um pouquinho e ele ficar com volume para cima. Se o seu creme de ovos não chegou nesse ponto, volta para a batedeira e bate um pouco mais. Agora vai entrar aqui as farinhas. Primeiro a gente vai adicionar metade da quantidade de farinhas, mexer e depois a outra metade. E para a massa ficar mais leve, você pode peneirar as farinhas para entrar aqui no creme de ovos. Não é uma necessidade, mas ajuda a massa a ficar mais leve. Lembrando que a minha farinha de amêndoas já está peneirada e aqui eu estou fazendo uma segunda peneira dela. E metade do mix também. Agora, com o fouet ou com uma colher, a gente vai misturar, mas vai misturar em movimentos delicados, de baixo para cima, só o suficiente para misturar essa farinha com creme de ovos. E agora a segunda parte das farinhas.
E aqui os mesmos movimentos, de baixo para cima, só o suficiente para envolver a farinha com creme de ovos. Por último, eu vou colocar as nozes e misturar. A mistura final eu gosto de fazer com a colher de silicone para poder passar por todo o bol e estar segura de que não ficou nenhuma bolinha de farinha. E é só isso, nossa massa está pronta, simples assim. Caso você tenha perdido a aeração do creme de ovos, a aeração da massa, não tem problema. É só você acrescentar um pouquinho de fermento. Então, acrescenta 10 graminhas de fermento, mistura na massa e tá tudo resolvido. Agora eu vou untar minha assadeira com óleo de coco e despejar aqui a massa. Agora eu vou levar o nosso bolo para assar no forno pré-aquecido bem quente. Detalhe importante, bolo sempre entra com forno quente, então lembra de pré-aquecer antes de colocar o bolo. Agora a gente vai preparar uma calda especial para o nosso bolo de nozes. Eu vou usar aqui leite vegetal, eu estou usando leite de coco. E eu tenho aqui também chocolate branco, que eu trouxe como uma possibilidade diferente para você fazer essa calda. Esse chocolate branco é sem leite e sem lácteos, ele é um chocolate branco ao leite vegetal de coco. A gente encontra chocolate branco ao leite de coco, ao leite de arroz, em lojas de produtos naturais. Eu trouxe como uma alternativa diferente, mas você pode usar um chocolate preto, 50% a 70% cacau, que vai ficar incrível. E eu tenho aqui as nozes que eu vou usar para finalizar o bolo. Para fazer essa caldinha é muito simples. Aqui na panela a gente vai cozinhar o leite vegetal com o chocolate até derreter o chocolate. Se você está usando chocolate preto, é a mesma coisa. Começou a ferver, pode desligar. Agora eu vou deixar a nossa calda esfriar e aí eu vou colocar ela numa bisnaguinha para a gente fazer uma decoração bem linda no bolo. Nosso bolo já esfriou e está pronto para desenformar. E agora eu vou fazer uma decoração nele com a nossa calda dentro da bisnaga para fazer como uma cascata, já que o nome do nosso bolo é cascata de nozes. E está pronto o nosso bolo cascata de nozes. Ele fica delicioso e é muito simples e prático para fazer, porque não precisa ser difícil fazer um doce saudável. E agora vamos cortar o bolo para ver como a massa ficou.